Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre as nossas vidas. Hoje eu vou pedir para você ser um pouco paciente comigo. Eu estou aqui meio gripado ou gripando. Tive uma reação, acho que uma reação alérgica hoje aqui. E vim pedindo a Deus para o nariz parar de escorrer e eu consegui estar aqui e falar para vocês. Mas eu não sei nem porque que eu estou mencionando isso, né? Uma coisa... Irmãos, quem tem acompanhado domingo à noite as pregações, nós encerramos no domingo passado uma série de sermões, a exposição bíblica no Sermão do Monte. E hoje à noite nós vamos começar uma nova série no livro de Daniel. Quero pedir você que abra e que acompanhe. Nosso objetivo, a gente vai aí algumas semanas à frente expondo o livro de Daniel. Provavelmente você conhece ou ouviu falar deste livro. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1, também peço a sua paciência, para que você esteja bem atento à leitura da palavra de Deus. Daniel, capítulo 1. Farei a leitura. Os irmãos, estejamos bem atentos ao que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1 do livro de Daniel. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. E então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos
jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, santo, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor a orientação do Teu Espírito Santo. As pessoas vêm aqui ao culto à noite com expectativas diversas em seus corações. Há pessoas desejosas de aprenderem, há outras necessitadas de consolo, há aquelas necessitadas de uma compreensão melhor da Tua palavra. Enfim, o Senhor conhece cada necessidade do coração. E nós colocamos a cada coração diante do Teu altar, pedindo ao Senhor que nos fale, segundo o Teu propósito. Que o Senhor nos dê a direção do Teu Espírito Santo para que nós compreendamos essa palavra e que ela traga para nós consolo, para que ela cause em nós tudo aquilo que é o Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, olha para os Teus filhos e nós glorificamos o Teu nome pela oportunidade que temos de estar diante do Senhor e de aprendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu disse aqui que o livro de Daniel é certamente um livro muito conhecido. Mas eu diria que ao mesmo tempo que esse livro ele é muito conhecido, ele talvez seja muito mal compreendido. Quando a gente olha para o livro do Daniel, e hoje, como é o primeiro sermão de uma série, nós vamos estar falando aqui no livro de Daniel, é preciso que eu traga algumas explicações para que você entenda em que tempo era esse que Daniel viveu. Esse livro foi escrito no período do exílio babilônico. E só para você lembrar, eu quero trazer à sua memória o fato de que em um dado momento na história do povo de Israel, a nação de Israel, ela teve problemas internos e ela se dividiu em 2 partes. O reino mais ao norte, conhecido como Israel, o reino do norte, e uma parte mais ao sul, que era conhecida como reino de Judá. No reino do norte, quando você ouvir citações de cidades como Samaria, Betel e Jericó, eram cidades que ficavam mais ao norte, nesse reino de Israel. Quando você ouvir de Jerusalém, Belém e Hebrom, essas cidades são mais ao sul. Nesse momento em que se passa esse acontecimento, o reino do norte já havia sido levado para um exílio nas mãos de outra grande potência bélica, que eram os assírios. Mas era muito comum, naquela geopolítica daquela época, haviam guerras constantes de povos que lutavam para conquistarem um terreno maior, que buscavam maior espaço e poderio naquela região. Primeiro foram os assírios, que vieram e tomaram o reino do norte, os levaram cativos. 100 anos, cerca de 100 a 120 anos depois, o mesmo acontece com o reino de Judá. Agora debaixo do poder do Império Babilônico, ou caldeus,
sempre que você ouvir babilônicos ou caldeus, são os mesmos povos, são sinônimos. É interessante que, embora o capítulo 1 que a gente leu não tenha explicitado, uma razão foi a razão comum de ambos os povos terem sido levados para o exílio: o pecado, o distanciamento de Deus, a quebra das leis, o constante cometer de abominações diante do Senhor. Se você ler os livros históricos da Bíblia, você vai encontrar muitas informações a esse respeito. O povo se distanciava de Deus. Deus levantava um profeta, levantava juízo, avisava ao povo, havia um breve momento de arrependimento e um tempo muito maior de distanciamento de Deus. Depois de muitos avisos, o Senhor levanta o juízo, e agora sobre este povo. Se nós pensarmos em um tema no livro de Daniel, a gente verá aqui duas grandes temáticas. A primeira delas, você não se esqueça disso, porque nós falaremos dela em diversos momentos na exposição do livro de Daniel. A primeira grande temática diz respeito à soberania de Deus. Irmãos, Deus é soberano na história. Todas as circunstâncias da vida estão nas mãos do Senhor. Presta atenção numa coisa. É muito natural e é comum acontecer conosco que em momentos de dificuldades, que em momentos de tribulação, o nosso coração automaticamente tem a sensação de que Deus se esqueceu de nós, de que Deus não está no controle, de que alguma coisa deu errada. Antes de ontem, a pedido de uma amiga querida, eu liguei para uma vizinha dessa amiga que me pediu para que ligasse a ela, porque ela estava lidando com a dor de um luto muito insuportável. O irmão dela, um rapaz da minha idade, 43 anos de idade, foi à praia. A cunhada estava se afogando e ele correu para socorrer, foi salvar a cunhada salvou-se e ele morreu afogado. Liguei para essa pessoa para que nós conversássemos. Como é difícil e é curioso, mas é fato de que a morte desse homem estava nos planos de Deus. E talvez isso soe um tanto quanto estranho para nós. Mas a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados e cada um deles determinado, nem mais, nem menos. E a despeito de situações adversas como a dessa mulher, que por dias não conseguiu dormir, porque foi ela a responsável de reconhecer aquele corpo morto e inchado do seu próprio irmão caçula. A Bíblia diz para mim que com morte ou sem a morte, que com exílio ou sem exílio, que na bonança ou na adversidade, Deus continua a ser soberano. Ele intervém na história e a conduz do jeito que Ele quer. Esse é um dos temas principais do livro do Daniel. Uma outra temática que a gente vai encontrar muito no livro do Daniel é o desafio de viver a fé em fidelidade em meio a lutas, em meio a adversidades. O desafio que nós encontramos de continuarmos fiéis a Deus nas situações que são adversas. O desafio de nós mantermos a nossa vida dedicada ao Senhor, mesmo diante de situações como essas. O livro de Daniel, você vai perceber, e eu convido a você que depois na sua casa você continue a lê-lo, os 6 primeiros capítulos de Daniel, a gente vai encontrar as narrativas históricas do livro de Daniel. E aí provavelmente você vai estar familiarizado com muitas dessas histórias. Quem nunca ouviu falar da história de Daniel na cova dos leões? Quem nunca ouviu falar da história da fornalha ardente? Essas histórias são
relatadas, são narrativas históricas de Daniel e os seus amigos. Mas do capítulo 7 em diante, o que a gente vai encontrar, sobretudo, e ali vai ficar mais difícil quando a gente chegar lá, a gente vai encontrar visões proféticas de Daniel. E é onde eu digo que esse livro é muito mal compreendido. A gente vai chegar lá, mas a segunda metade desse livro são basicamente lições proféticas de Daniel. Irmãos, esse momento que o povo viveu, o exílio, é preciso que você entenda isso também. Como nós estamos tão apartados dessa realidade, a gente não tem ideia do que seja a dor de ser expatriado. A gente não tem ideia do que seja a perdermos uma guerra, sermos arrancados do nosso lugar e sermos levados para uma nação, uma língua e um povo que a gente não conhece. Mas tem mais. Para piorar e intensificar a crise e a consternação desses judeus, eles não foram arrancados de uma terra qualquer. Eles foram arrancados de uma terra que lhes havia sido prometida. Eles foram arrancados do lugar onde eles tinham o templo, que era nada menos do que a representação da presença do Deus vivo no meio deles. É por causa da cidade de Jerusalém, a cidade santa, é por causa do templo que a gente encontra salmos como: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A estratégia de guerra de um povo que prevalecia sobre outro era de uma crueldade terrível. Havia morte, assolação. E aqueles que sobreviviam, aqueles que eram poupados, normalmente eram aqueles cujos inimigos enxergavam neles algum proveito, como aconteceu com Daniel e os seus amigos. Eram jovens, talentosos, e a Bíblia os descreve como jovens sem nenhum defeito, inteligentes, doutos, conhecedores. E aqui esses jovens são levados para a Babilônia com o intuito de servirem ao rei Nabucodonosor. Só para que você tenha uma ideia, é muito possível que esses rapazes, há aí um certo consenso entre os teólogos, que esses meninos tinham entre 15 a 17 anos de idade. Irmãos, é nesse contexto que eu quero trazer para nós algumas lições preciosas para que eu e você, a gente leve para a nossa vida. É a partir desse contexto adverso e desafiador que eu quero aplicar para as nossas vidas algumas lições, porque eu acho, e você vai perceber, que em muitos aspectos nós vivemos um tempo semelhante ao desses meninos, desses jovens exilados. Meu primeiro desafio para você hoje é viver no mundo sem ser do mundo. Talvez você já tenha ouvido essa frase e talvez ela já tenha se tornado um tanto quanto clichê para você. Mas eu quero te mostrar a validade dessa afirmativa. Viver no mundo sem ser do mundo. Irmãos, eu já disse que esses meninos estão longe de casa. Eles estão separados dos seus pares. Eles vivem um ambiente adverso, e presta atenção, e desfavorável à sua fé. E aí eu quero chamar a atenção de qualquer adolescente aqui que tem que ir para a escola e que tem a coragem de levantar e dizer: eu sou crente em Jesus. Eu quero lembrar a você que, semelhante a esses garotos, a vida lá fora é cada vez mais um ambiente contrário e adverso e desfavorável à fé que a gente professa. Esses jovens estavam no meio de uma nação pagã,
uma nação idólatra, uma nação que era hostil à fé ao único Deus Criador. Sabe o que esses homens faziam? Há uma coisa muito curiosa. Há um plano arquitetado e uma estratégia que é muito aplicada nos nossos dias de hoje. A Babilônia não queria ter revoltosos, e por isso, ou passava-se ao fio da espada, morriam, ou você trazia essas pessoas talentosas para que eles servissem ao rei. Foi o que aconteceu com esses jovens aqui. Mas presta atenção, havia uma estratégia. O objetivo era aculturar esses meninos. O objetivo era arrancar desses meninos os seus valores, a sua cultura, a sua fé e a sua religião. Olha comigo, versículo 4, que você vai perceber a descrição bíblica. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e o texto continua dizendo que eles foram recrutados para assistirem no palácio e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Irmãos, esses meninos foram separados para que durante 3 anos, há uma faculdade de 3 anos, durante o tempo ao qual eles seriam submetidos a todo o ensino da cultura babilônica. Isso quer dizer uma cultura avançadíssima e, em contrapartida, uma cultura extremamente pagã. 3 anos para ensinar a cultura. E o que é a cultura? Eu posso definir de uma forma bem simples aqui. A cultura é o conjunto de regras e valores e crenças de um povo. E aqui é um desafio para nós. O desafio de que a nossa cultura, ela seja, sobretudo, formatada pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. A gente está tão imerso no mundo que a gente tem dificuldade de perceber quando essa cultura violenta os princípios bíblicos que a gente nutre nos corações. Portanto, o objetivo dos caldeus era arrancar essa cultura desses meninos. Uma outra coisa, aprender uma outra língua. E a questão aqui ela é muito curiosa. Você já percebeu que uma língua ela faz parte da cultura de um povo? Se você já teve a oportunidade de ir para um outro país, você vai perceber que uma língua é muito mais do que um mero dialeto. Uma língua é expressão do povo que a gente é. Você sabia, e eu falo isso me lembrando do tempo que a gente viveu fora do país, a gente viveu 3 anos e meio no Canadá, e sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que eu tinha saudade de falar português. E em casa, às vezes as pessoas falam, vocês falam inglês em casa? Não, inglês a gente fala língua mãe. A língua mãe é a língua do coração, é o português. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que a gente viveu ali numa região extremamente fria, e quando eu estava com muita saudade do Brasil, ou eu botava corinho em português ou música popular brasileira. Eu precisava ouvir português. E aí eu ficava lá sozinho, chorava de saudade, cantando calmo, sereno e tranquilo, manso e suave. Ou se não, eu botava no carro um CD do Toquinho e parecia um tanto quanto estranho, eu dirigindo em um clima de menos 40 graus, cheio de neve lá fora, e o Toquinho aqui dentro do carro, cantando Passar uma Tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã. Oh, saudade do Brasil. Era a minha língua. O objetivo era arrancar essa cultura e eles ensinaram uma outra língua para esses meninos. Irmãos, inclusive é curioso, tá? Parte do livro de Daniel, metade do livro dele é escrito em aramaico, que era a língua que os caldeus falavam. Eram línguas irmãs, primas, são línguas semelhantes, mas que depois virou a língua popular do povo judeu. E o hebraico
ficava muito mais restrito aos discursos e às pregações da sinagoga e àqueles que eram mestres da lei e sacerdotes que preservavam a fala da língua hebraica, mas, no geral, o povo passou a falar o aramaico. Outra coisa que eles fizeram, os nomes desses meninos foram mudados. Você também percebe que na cultura judaica, eu acho que na nossa cultura em parte, mas na cultura judaica muito mais ainda, os nomes identificam quem você é. O nome representa quem você é. O nome tem a ver com a sua personalidade. A gente se acostuma. E eu acredito que tem muitos pais, quando colocam os nomes nos filhos, buscam pelo significado desses nomes. Outros pais não se preocupam muito com isso, e aí os filhos vão sofrer muito bullying na escola, e aí, filho, você depois conversa com seu pai. Mas olha só o que os babilônicos fizeram. Daniel, sabe o que significava esse nome? Extremamente representativo. Significava, Deus é o meu juiz. O seu nome foi mudado para o nome babilônico Beltesazar, que quer dizer Bel, uma divindade babilônica. Bel protege a sua vida. Bel era o principal deus dos babilônicos. Ananias, seu nome significa Yahvé é gracioso, Jeová é gracioso. O seu nome foi mudado para Sadraque. O Sadraque significa o comando de Aku, que era o deus da lua dos sumérios. Misael, o seu nome hebraico significava quem é como Deus. O seu nome foi mudado para Mesaque, que é quem é como Aku, essa divindade da lua dos sumérios. Azarias, Jeová ou Yahvé ajudou. O seu nome foi mudado para Abednego, servo daquele que brilha. Percebe que o objetivo é esqueçam o seu Deus, esqueçam a sua cultura, esqueçam os seus valores e sirvam ao rei e aos deuses babilônicos. E aqui, irmãos, há uma coisa que eu preciso chamar a nossa atenção e que nós precisamos estar bem atentos. A gente precisa se lembrar que acontece conosco de que nós vivemos em um tempo, e eu repito, que a nossa cultura, ela nos desafia todo o tempo. E eu quero chamar, sobretudo, a atenção dos jovens que estão aqui. Daniel, em meio a esse ambiente adverso para a sua fé, diz o versículo 8 o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Irmãos, o que nós não sabemos exatamente o que era essa opção de Daniel, e boa parte dos estudiosos dizem que a opção de Daniel é não comer das iguarias do rei Nabucodonosor, porque a prescrição judaica, a dieta judaica era diferente daquela dieta. Possivelmente seria servido a eles alimentos que eles reconhecessem como alimentos impuros. Então Daniel se recusa a tomar parte desse alimento, porque Daniel tem um compromisso com Deus. O seu compromisso aqui não é tão somente um compromisso dietético, é um compromisso de fidelidade ao Senhor. E eu preciso chamar a atenção dos irmãos que há um alerta para todos nós. Irmãos, nós, eu e você, vivemos em um mundo que é contrário aos valores cristãos. E cada dia que passa, isso tem se tornado cada vez mais evidente. Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente professa como a nossa fé, cada dia mais tem sido bombardeada e tem recebido uma dose crescente de intolerância por parte daqueles que se dizem tolerantes. E aí presta atenção numa coisa, eu não estou falando aqui de nenhuma possível teoria da conspiração
sabe, de nada fantasioso, tipo naquele tempo em que você rodava o disco da Xuxa para trás e tinha demônio ali. Ou que você pega o rótulo da Coca-Cola contra a luz e você enxerga 2 chifrinhos do capeta. Ou que uma vez eu vi um camarada, lembra daquele hand spinning, aquele brinquedinho, que encheu a paciência de muito pai, criançada, aí o cara disse, ó, como esse brinquedo é do capeta. Ele pegou o brinquedo, segurou no meio com 2 dedos aqui, ó, porque quando você pega, ó, o brinquedo é do diabo. Presta atenção, eu não estou falando dessas bobeiras. Eu não estou falando de teoria da conspiração. Eu estou falando de uma luta real que a gente tem e que a gente precisa acordar, porque ela acontece todos os dias. Eu estou falando para nós que vivemos num mundo que jaz no maligno. Eu estou alertando aqueles que amam a Deus e enquanto viverem nesse mundo, sofrerão ataques desse inimigo da nossa fé. E o que eu estou chamando de mundo é esse reino que é essencialmente contrário ao reino de Deus. Esse mundo que o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, diz, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Irmãos, é disso que eu estou falando. São dos ataques do diabo sobre a nossa vida. Eu estou falando desse mundo, dessa esfera de oposição a Cristo e à sua igreja. Desse mundo que, segundo o apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, diz que vive sob o domínio do Deus desse século. O que eu estou advogando aqui não é alienação do mundo que a gente vive, porque esse é um erro muito comum de muitos cristãos. Jesus fez a oração sacerdotal dizendo, Senhor, Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. A gente vai falar mais disso adiante. Mas presta atenção em alguns alertas que eu quero fazer para cada um de nós aqui. Irmãos, eu ando, e há algum tempo, eu tenho percebido com muita consternação e pesar a forma crescente e rápida como a nossa cultura tem se secularizado. Isso quer dizer o quê? Tem se distanciado dos valores do Evangelho. E nós não estamos percebendo a sutileza desse mundo que se distancia do Evangelho e que aos poucos vai tentando nos modelar e tentando solapar a nossa fé. John Wesley, um avivalista metodista conhecido, dizia uma frase que eu acho extremamente profética. Ele dizia, cuidado, o que uma geração aceitar, a outra abraçará. Eu posso citar alguns exemplos para você de o quanto a nossa cultura distante de Deus, ela vai nos envolvendo e vai afetando a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E o quanto isso reflete na nossa vida e na nossa vida cristã, inclusive. Irmãos, eu tenho ficado assustado com a quantidade de casamentos que vão acabando todos os dias. Eu fico assustadíssimo com a banalização da sacralidade da união conjugal. Eu fico assustadíssimo de ver meninas, sobretudo meninas, e meninos também, mas tenho visto mais meninas, que eu vi crescerem no ambiente cristão, chegarem em casa defendendo a lógica diabólica do aborto. E o argumento normalmente é em nome da preservação da vida de muitas mulheres que morrem em clínicas de aborto ilegal. Qual é o sentido que faz
a gente defender a irresponsabilidade daquele que quer viver a sua vida sexual da forma que lhe bem convier, e o preço quem paga é aquela vida que foi gerada. Eu fico assustado quando, há coisa de 2, 3 anos atrás, a Suprema Corte norte-americana votou uma lei, certa lei de proteção, e redefinindo a definição de família, colocando como famílias homossexuais. E eu fiquei impressionado de ver meninos que cresceram na igreja, colorindo os seus avatares, aquelas fotinhas lá das suas redes sociais, com um arco-íris, porque acham que estão lutando por direitos civis e em nome da justiça. Eu fico realmente assustado com a prática sexual de jovens na igreja. Há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, era ponto pacífico. Era todo mundo de acordo de que o privilégio do exercício da vida sexual é para o matrimônio. Porque a nossa perspectiva cristã não separa o prazer do compromisso que a aliança matrimonial nos dá. Porque aquele com quem nós nos tornamos uma só carne é mais do que carne, é alma, é imagem e semelhança de Deus. Eu fico assustadíssimo de ver o quanto isso não mais incomoda uma geração. E você, então, não pode me dizer que não há influência da cultura. Eu vi uma frase esses dias de uma famosa escritora norte-americana chamada Joni Eareckson Tada. Ela disse, olha a frase dela, é semelhante à frase do John Wesley, olha o que ela disse. Aos poucos, embora ninguém se lembre exatamente quando aconteceu, o impensável tornou-se tolerável. E depois aceitável, e depois legal, e depois aplaudível. Percebe a caminhada sutil? Aquilo que uma hora a gente tolera, depois a gente aceita, a gente abraça, a gente torna legal do ponto de vista da lei, e depois a gente aplaude. Irmãos, eu preciso pontuar uma coisa aqui rapidamente para você. Pais, pelo amor de Deus, olhem o que seus filhos assistem. Irmãos, presta bem atenção. E eu estou longe de ser um legalista. Eu me lembro quando as meninas eram pequenininhas e que muitos recriminavam, que não gostavam, por exemplo, que os filhos assistissem a Barbie, porque tinha fadinha, tinha não sei o quê. Eu falei, a fadinha a gente explica, a gente dá um jeito. Mas se o conteúdo é infantil, mas o fato é que eu tenho que estar de olho. Agora, me assusta, e me assusta profundamente, que nós não nos atentamos a que os estímulos que são trazidos para nós através de músicas, filmes, vídeos, videoclipes extremamente sensuais, vai modelando a cabeça dos nossos filhos. Se você assiste o Big Brother, você precisa colocar isso diante de Deus. E aí, quando você estiver na frente da telinha, você pega a Bíblia e você abre diante de Filipenses, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que habite o seu pensamento. Se esse programa passar nesse crivo, assiste. E eu sei que está complicado. Hoje, os filmes mais inocentes que a gente vai assistir, Hollywood vai lá e está com uma cena super sensual. Está difícil de convidar a mãe para assistir um filme com a gente, não está? Meu Deus, daqui a pouco, mãe, acelera esse negócio aí. E deixa eu te dizer uma coisa, não se iluda.
qualquer criação humana, seja ela música, seja ela visual, seja ela televisiva, filme, série, ela vai trazer para você a ideia, o pensamento e os valores de quem a fez. Não tem para onde correr. Tome muito cuidado, porque, sobretudo, meninos, adolescentes que estão aqui e me ouvem, vocês são muito mais vulneráveis, porque a cabecinha ainda está descobrindo quem você é. Você ainda vem domingo na igreja e ainda volta para casa tentando fazer sentido com tudo isso que eu estou dizendo. Os valores cristãos estão sendo construídos em você. Chega em casa, a gente é bombardeado por tudo que é contrário à nossa fé. E o que eu estou pedindo para você não é que você jogue a sua televisão fora, mas que você tenha o critério de dizer, esse não dá para mim. Que você tenha a coragem de conversar com seus filhos e dizer, meu filho, qual classificação é esse negócio? Isso aqui não dá para você. Eu quero citar alguns exemplos aqui para você me entender, deixa eu tentar acelerar. Você sabia que o Conselho Federal de Psicologia proíbe qualquer profissional de psicologia de atender uma pessoa que procure esse profissional para a reorientação sexual, se ele for homossexual? Em outras palavras, se um homossexual procura um psicólogo dizendo, eu não estou feliz, eu não estou bem, eu não quero viver homossexual, você, psicólogo, é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia de acompanhar essa pessoa. Mas o contrário, não. Se uma pessoa te procura dizendo, eu acho que eu sou homossexual e eu quero abraçar a minha homossexualidade, você pode ajudar. O contrário, você não pode. Essa semana saiu uma notícia, eu vi, eu acho que nas redes sociais do pastor Franklin Ferreira, um conhecido famoso pastor batista aqui no Brasil. O pastor Franklin, ele postou uma reportagem de um site cristão chamado Gospel Prime, é um site cristão brasileiro, que estava dizendo que a Amazon estava retirando títulos cristãos que falavam contra a homossexualidade. Eu fui na Amazon e chequei alguns. Há muitos títulos lá ainda. Eu vi o título do Kevin DeYoung, que é um título que tem em português também. Eu vi a história e o testemunho da Rosaria Butterfield, que é uma mulher que era uma militante lésbica e que se converteu. Os livros estão lá. Mas tem um livro de uma autora chamada Annie Polk. Esse livro foi arrancado. E esse livro, o nome do livro não tem ele em português, mas seria algo como Restaurando a Identidade Sexual. Nesse livro ela conta o testemunho de transformação de vida. Foi retirado da plataforma da Amazon. Você sabia que semana passada, um professor de teologia de uma universidade batista, chamado Robert Gagnon, ele foi bloqueado no Facebook porque ele criticou o ato executivo do Biden, que agora queria trazer pessoas identificadas, transgêneros, pessoas que se identificam com outro sexo, para o serviço militar, e ele criticou o escopo geral da coisa. O Facebook bloqueou. Você sabia que o Twitter, nessa mesma semana, bloqueou a conta de um jornal evangélico chamado The Daily Citizen, pela simples razão de que esse jornal criticou a indicação de uma mulher trans para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos norte-americano. E o jornal colocou o seguinte: Biden colocou no cargo desse departamento um homem que diz que é uma mulher. Pronto, eles foram bloqueados. Ao pessoal que assiste séries de TV,
aquela série que ela é veiculada pela Disney, que é Mandalorian. Como é que é o nome da série, meu Deus? Eu escrevi aqui. Mandalorian, manjo tudo do George Lucas, né? É uma franquia do George Lucas, e Mandalorian, e a atriz, uma das atrizes principais do Mandalorian, ela foi demitida, porque ela criticou essa cultura de cancelamento de redes sociais, que normalmente cancelam aqueles que têm posições conservadoras. Agora vai lá na rede social e mete o pau na igreja. Vai lá na rede social e questiona os nossos posicionamentos a favor da heterossexualidade. Vai lá e deseja a morte dos cristãos. Vê se vai acontecer alguma coisa com você. Nada. Absolutamente nada. E aí você diz para mim que a gente vive num mundo que não vê nenhum problema na profissão da nossa fé cristã? Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias contrários à nossa fé. E o meu alerta não é só para jovem, não só para os adolescentes ou para as crianças aqui da igreja. É para todos nós. A gente precisa aprender nesse desafio de viver nesse mundo sem ser desse mundo, sendo diferente desse mundo. Eu sei que esse desafio é dificílimo, mas ele está diante de nós. Segunda lição para nós hoje: viver contra o mundo, mas para o mundo. Eu já mencionei aqui que nesse desafio de vivermos num mundo que é hostil à nossa fé, não é um convite a você se isolar. Muitos cristãos cometeram esse erro. Muitos cristãos acham que o conceito de santidade é você se isolar de tudo da vida. É você nunca mais assistir televisão, nunca mais jogar futebol, nunca mais você fazer qualquer coisa do gênero. Não é essa a proposta bíblica. Essa não é a proposta bíblica. Esses jovens foram levados à Babilônia e eles usaram todo o seu talento para servirem a Nabucodonosor, para trabalharem naquele local. O versículo 4 descreve jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento. O versículo 17 diz que esses jovens, Deus deu a ele conhecimento, inteligência da cultura e sabedoria, e a Daniel deu ainda mais a capacidade de interpretação de sonhos e visões. O versículo 20 diz que esses jovens em toda a matéria de sabedoria, Nabucodonosor, depois de 3 anos, chama esses meninos para o Enem. Vem cá, meu filho, vamos fazer a prova. Passaram. E o Nabucodonosor começou a fazer um monte de pergunta para eles. E sabe qual é o relato bíblico? Que esses rapazes foram encontrados 10 vezes mais inteligentes do que os jovens da sua idade. Esses meninos foram capacitados e usados por Deus para servir ao rei Nabucodonosor. Então eu quero lançar um desafio para nós, para a nossa juventude crente, para cada um de nós que aqui estamos. E o desafio para nós é que nós, nesse mundo em trevas, a gente use tudo aquilo que Deus deu, para a gente levar luz lá para fora. Para a gente servir e glorificar o nome do Senhor, porque o chamado de Deus para nós é que sejamos luz do mundo e sal da terra. O chamado de Deus para nós não é para que a gente se isole, mas para que a gente use tudo aquilo que Deus deu para nós, para a gente andar na contramão desse mundo e mostrar que há luz para o caminho dessa gente, e mostrar que há uma opção de vida diferente dessa que é apregoada aí fora. Sabe uma coisa curiosa que Augusto Nicodemos diz? O reverendo Augusto Nicodemos diz que a influência desses meninos foi tão grande que ela reverberou lá no nascimento de Jesus. Lembra que quando Jesus nasceu, ele foi visitado por magos de onde? Do Oriente. Alguém lá naquela região ouviu das profecias que um Messias viria. Meninos, alguns rapazes comprometidos com o Senhor, testemunharam do Evangelho. E tem mais. Nós lemos no último versículo do capítulo 1,
O ministério de Daniel foi extenso, foi até a vida de Ciro. Foi um pouco mais de uma geração. Ciro já foi um novo imperador, um novo líder medo-persa. E se você ler os livros de Esdras e Eclesiastes, é Ciro quem, movido por Deus, faz um decreto que libera esse povo para voltar de volta para a sua terra. Sabe por quê? Porque esses judeus encontraram um bom testemunho, fizeram um maravilhoso serviço. Olha aqui para mim. A nossa vida, eu e você não podemos nos esconder. Mas a gente precisa viver a nossa existência, entendendo que o propósito e a razão da nossa existência é viver para a glória de Deus e trabalhar para o bem comum desse mundo. Você percebe isso? Às vezes eu acho que a nossa postura como cristão é dizer assim, ó, o negócio está ruim mesmo, então que vá de mal a pior, que Jesus vem logo e esse povo vai tudo para o inferno. A Bíblia chamou você para ser o melhor que você possa ser. Você já ouviu falar de William e Catherine Booth? Foram os fundadores do Exército da Salvação. Século XIX na Inglaterra. Uma das maiores organizações humanitárias até hoje no mundo. Vocês já ouviram falar da história de William Wilberforce? Crente no Senhor. Também, nascido em 1759, morreu em 1833, foi um político inglês, apaixonado por Deus, que depois da sua conversão vai buscar o conselho de John Newton. John Newton foi o criador daquele hino, a maravilhosa graça. John Newton foi um mercador de escravos que se converteu e se tornou um pastor anglicano. William Wilberforce pede para ele o conselho, desejoso de deixar a vida política para dedicar-se a Deus em um seminário. E John Newton incentiva ele a continuar na vida política, e esse homem foi usado como luz do mundo e foi um dos principais nomes a lutarem contra o tráfico de escravo e o abolicionismo lá na Inglaterra. Servo de Deus. Vamos para mais perto? Você já ouviu falar do Dr. Ben Carson? Assiste o filme Mãos Talentosas. Dr. Ben Carson foi um neurocirurgião, de fama mundial, homem de origem pobre, humilde. Dr. Ben Carson, hoje, é diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins. Procura um vídeo de uma entrevista do Dr. Ben Carson, criticando com muita inteligência, com muito amor, essa maluca ideologia de gênero. Um homem respeitado, servo de Deus. Você já ouviu falar quem são Paul Vischer e Mike Nelrock? Sabe quem são esses dois? Você já assistiu Os Vegetais? Lembra desse desenho? Dois rapazes que foram para o seminário. Mas eles tinham um talento para fazer filme. Como é que a gente pode servir a Deus? Largaram o seminário e ingressaram na faculdade de cinema. São os criadores de Os Vegetais. Você já viu a história de Larry Tomate e como é o outro? Não sei o que, Pepino. A história de Davi contada pelos vegetais. Servos de Deus. Você já ouviu falar quem é Alvin Plantinga? Alvin Plantinga é um filósofo, muitos livros hoje publicados no Brasil, livros dele, que trouxe de volta para a academia, cheia de ateus, secularizada, trouxe de volta para as universidades o debate acerca da existência de Deus. Um homem de fé. Você já ouviu falar da história? Você já ouviu falar quem é David Larson? David Larson é um psiquiatra cristão que, enquanto estava na universidade estudando psiquiatria, ele era constantemente incentivado a largar a psiquiatria, porque diziam que ela não era coerente com a fé que ele professava. David Larson persiste, se forma e torna-se um renomado psiquiatra cristão e pesquisador. Sabe qual é o resultado das pesquisas de David Larson? Ele provou,
com pesquisas consideráveis de que a fé cristã, ela tem um impacto extremamente positivo na saúde emocional daqueles que a professam. A incidência de depressão em pessoas hospitalizadas em estado último, ela é muito menor naqueles que são cristãos. A incidência de adoecimentos emocionais diante de catástrofes é muito menor naqueles que professam a fé cristã. Você já ouviu falar em Marvin e Olask? Esses três últimos são citados por Nancy Pearce no seu livro Verdade Absoluta. Um jornalista americano, filho de judeus russos. Ele chacoalhou os Estados Unidos, secularizado, que vinham criticando cristãos como um povo obtuso. E ele publicou um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos, mostrando a influência positiva dos cristãos para diminuir a dor no mundo, através dos seus projetos de caridade. Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu não estou dizendo que você precisa ser uma sumidade acadêmica para glorificar a Deus. Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus colocou você no mundo, no seu trabalho, no ambiente que você vive, para espelhar a glória de Deus. Nesse mundo cheio de trevas e maldade, você é chamado a defender a sua fé com graça, inteligência e poder do Espírito Santo. E se você entender que você é nascido para viver para a glória de Deus, não importa o que você faça no seu trabalho, você vai dar aulas e você vai influenciar vidas para a glória de Deus. Se lá na escola que você é professora, um menino ou uma menina que não tem pai, se espelhar em você dizendo, um dia eu quero ser igual a essa mulher, ou igual a esse homem, louvado seja Deus. Nós fomos chamados para, de alguma forma, através dos nossos dons e talentos, trabalharmos para o bem desse mundo, embora vivamos contra a direção desse mundo. E agora a gente encerra com a nossa última lição, viver com Deus, vencendo o mundo. Presta atenção, eu disse aqui no início que a soberania de Deus é um tema que perpassa todo o livro de Daniel. Esses meninos tinham a consciência de que tudo o que estava acontecendo com eles, estavam acontecendo debaixo da mão poderosa de um Deus grandioso. Se você ler o versículo 2, você vai ver que a descrição é: o Senhor lhes entregou nas mãos de Jeoaquim. O que eles estão dizendo é: foi Deus que trouxe a gente para cá. O versículo 8 e 9, quando Daniel resolve não se contaminar com as finas iguarias do rei e viver e consumir a sua própria dieta, a Bíblia diz que Deus concedeu misericórdia e compreensão a Daniel, por parte do eunuco, daquele homem entender e dizer: ok, eu vou dar essa dieta para vocês. Foi Deus quem capacitou esses meninos, lá no versículo 17, ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência. Eu quero que a gente entenda uma coisa. Não há melhor maneira de eu e você enfrentarmos um mundo que é adverso e contrário à nossa fé, do que dependentes da soberania de um Deus Todo-Poderoso. Porque fora isso, a gente vai cair em desespero. Mas se você entender que todas as coisas que acontecem estão debaixo do controle da mão de um Deus que intervém a história, e somente Ele é capaz de mudar os rumos da nossa vida, somente descansados na soberania de Deus, mesmo quando temos a impressão de que Deus está distante de nós, mas entenderemos que Deus é poderoso, Ele é quem nos conduz,
É Ele quem nos ajuda a vencer esse mundo. Portanto, não faça isso por sua própria força. E às vezes a gente pode olhar para a vida de Daniel e sair daqui muito entristecido conosco, né? Dizer assim, puxa vida, eu estou longe de ser igual a Daniel, falho tanto. Deixa eu trazer uma boa nova para você. A gente aprendeu hoje na história de Daniel que além da gente ser desafiado a resistir fielmente em momentos de adversidades, confiados em um Deus soberano, a gente precisa se lembrar que eu e você que falhamos com tanta frequência, eu e você que abrimos mão da nossa fidelidade com tanta facilidade, a gente precisa se lembrar que Deus, muito tempo depois de Daniel, mandou um jovem ao mundo, puro. Jovem esse que se manteve fiel. Jovem esse que não se contaminou, para que através da vitória dele, nós obtivéssemos a nossa vitória. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que é aquele que venceu a luta por nós. O reverendo Weber Campos Júnior escreveu um livro, você vai me ouvir citando esse livro algumas vezes, porque também é um estudo em Daniel, um livro chamado Amando a Deus no Mundo. Olha o que ele diz. Cristo é o jovem sem nenhum defeito, que não foi poupado para que eu e você fôssemos preservados. Cristo é a oferta incontaminada para que sejamos purificados. Temos sido guardados do mal, porque Jesus foi exposto ao mal. Nós fomos poupados do juízo, porque ele não foi. A boa nova para mim e para você é que, a despeito das nossas falhas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que, a despeito dos nossos tropeços, a Bíblia diz em 1 João 5, 4 e 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E aqui eu encerro dizendo para você, vamos lutar. E a despeito dos possíveis tropeços que a gente vai encontrar no caminho, porque a gente vai encontrar, a gente pode ter uma certeza. Deus sempre nos socorrerá. E eu não estou dizendo aqui, prometendo a você, que em qualquer momento, e que as suas vitórias terão sabor de mel. Não. Às vezes a mão da providência é amarga, dolorosa, azeda. Mas a despeito de tudo que a mão da providência permitir que nós passemos, no fim das contas, ao final de tudo, não há outro caminho para aquele que entregou a sua vida a Cristo do que a vitória eterna. Não há outro caminho. Porque ela não foi conquistada por Daniel para mim. Porque ela não foi conquistada por José do Egito. Porque ela não foi conquistada por nenhum outro personagem do Antigo Testamento. Ela foi conquistada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. E o que ele conquistou para mim e para você, ninguém arranca das mãos dele. Portanto, sejamos fiéis e perseveremos, porque dias difíceis já estão diante de nós. Mas perseveremos, porque será glorioso aquele dia que eu e você estaremos diante do Pai. E Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. E a gente vai receber uma coroa de glória e de vitória. Louvado seja Deus por esse dia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, tem piedade das nossas vidas. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Livra os nossos filhos do mal. Livra essa geração da contaminação velada, sorrateira, que aos poucos distorce, convence e recruta.
livra-nos do mal e nos abençoa a nos mantermos fiéis. Diante de tantos desafios à nossa fé, que a nossa integridade seja preservada por amor ao teu nome, na certeza de que o Senhor honra aqueles que lhe são fiéis. Cuida de nós e nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor tenha piedade de nós e que Ele nos dê graça e da sua direção em nome de Jesus. E que você esteja atento para os desafios que a gente tem diante da gente. Irmãos, a gente estamos caminhando aqui para encerrar o culto, e eu queria saber se há pessoas aqui que nos visitam pela primeira vez ou segunda vez, para a gente te conhecer. Se tiver, levanta a mão aí para a gente dar um... Oi, tem uma família que eu conheço os irmãos, eu acho, de algum lugar, não conheço? Deus abençoe, vocês estão... Ah, seu pai? Olha que legal. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Muito bom tê-los aqui com a gente, viu? Então o banco está certo, tem uma família inteira ali. Deus abençoe vocês. Tem mais alguém? Não tem? A gente vai encerrar o nosso culto. Quero convidar você, vamos ficar em pé. Eu vou orar, impetrar a bênção. Se você puder sentar um minutinho, eu tenho 4 avisos aqui para dar. Mas a gente vai encerrar o nosso culto e você vá na paz de Deus. Você vai fortalecido no Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome por tua santa palavra. Deus nos ajuda em nome de Jesus. Nos ajuda, nos socorre. Nós precisamos de ti. Olha para cada um aqui, nas suas lutas e adversidades. E que a palavra do Senhor seja aquela a modelar as nossas mentes e corações, para que em cumprimento a Romanos 12, a gente não se permita ser amoldado, modelado por uma cultura que é contrária aos princípios divinos da tua palavra. Dá-nos da tua graça e do teu cuidado. Nos protege e nos leva bem para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.